Amém, Jesus. Quero deixar um versículo da palavra nesta noite e um breve comentário. Lucas, capítulo 5, e o verso 32. Lucas 5, 32. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Quando Jesus dá inspiração ao médico Lucas para escrever este texto bíblico, nós precisamos entender o que o escritor queria dizer. E para isso nós precisamos do Espírito Santo. O médico Lucas, inspirado por Deus, ele disse a seguinte fala: Eu, palavra de Jesus, não vim chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Então, a necessidade muito grande da igreja parar de ficar fazendo discurso e pregações longas dentro dos templos para os crentes. A necessidade de pregar para aqueles pecadores que ainda não conhecem a palavra. A necessidade de chegar nos cultos, na igreja local, na congregação, e olhar se tem visitante, se tem alguém que ainda não se converteu, e pregar a palavra. Porque o que a palavra está dizendo? Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mas, irmão Nilson, o que significa justo? Segundo o profeta Malaquias, justo é todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Então, dentro da sua igreja, você prega uma mensagem, expõe o texto, mas há uma grande necessidade de dizer ao pecador que ele precisa se arrepender. Ah, mas irmão, a mensagem é dura, os jovens não suportam, os jovens vão sair da igreja. Na verdade, eles não vão sair, eles nunca estiveram dentro. Porque se eles estivessem dentro, ninguém abandona Jesus por causa da palavra. João Batista pregava duro, e quanto mais João pregava, mais as pessoas se rendiam aos pés da cruz. Jesus tinha o sermão tão duro que o apóstolo Pedro chegou a dizer o seguinte: Senhor, o sermão está muito duro, o povo está indo embora. E Jesus disse o seguinte: Pedro, quer ir com eles? Pode se retirar também. E Pedro disse ao Senhor: para onde iremos, se só tu tens palavra de salvação? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então nós sabemos que nós precisamos confrontar, sim, aos pecadores. E a Bíblia nos dá esse direito. Eu não vim chamar justo, mas sim pecadores ao arrependimento. Só que eu não vim chamar justo, mas sim pecadores, nós precisamos de alguém para anunciar. É por isso que a Bíblia diz em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas que evangelho, irmão Nilson? O evangelho da cruz, o evangelho que coloca Jesus no centro, que Jesus é o centro da mensagem. Um evangelho que mostra que Jesus salva, cura, liberta, transforma e que arrebata o homem e leva para o céu, que destrói os principados, as potestades. Na maioria das vezes as pessoas querem pregar até mesmo sobre libertação, mas eles não têm coragem de expor o pecado das pessoas. Pedro foi perseguido até a morte porque expunha o pecado. João Batista expunha os pecados. O apóstolo Paulo foi preso, decapitado por causa da exposição do pecado. E nós precisamos pregar contra o pecado. Nós não podemos recuar nesta última hora. E Jesus está contando comigo e com você para anunciar o evangelho. O problema é que na maioria das vezes eu e você, nós chegamos dentro da igreja e ficamos com medo de algum obreiro, com medo até mesmo do pastor, com medo de pregar a palavra. É por isso que a Bíblia diz, Lucas 24:49, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais
revestido de poder. Por que Jesus pediu para que os seus discípulos ficassem? Porque uma vez que você é capacitado, você não teme ao pastor presidente, ao pastor local, ao pastor regional. Você respeita o Deus que você serve e prega a palavra. Palavra não mata crente. Palavra não tira crente da igreja. O que tira crente da igreja é adultério escondido. O que tira crente da igreja é pecado debaixo do tapete. O que tira as pessoas da igreja é escândalo, pecado de imoralidade dentro do templo. Nós precisamos pregar a palavra. Temos que ter sabedoria, mas a sabedoria ela vem do céu. Precisamos colocar a palavra na hora certa, no lugar certo. Mas precisamos, talvez você tenha uma mensagem que venha confortar as pessoas, que venha levantar a autoestima, mas eu não tenho. Deus me chamou para pregar as boas novas. E Jesus, ele tem uma certa urgência. Jesus, ele tem uma certa pressa, porque todo dia o Senhor volta. E nós precisamos estar preparados. A Bíblia diz: acautelai-vos de que ninguém vos engane. E nós precisamos ter cuidado nesta última hora, porque Satanás tem usado de muito engano, e a Bíblia diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. E o que tem de pessoas que acham que é escolhido e estão comendo qualquer coisa? E nós, cristãos, nós não podemos comer qualquer coisa. Procure saber se a igreja, se a congregação aonde você congrega, se o seu pastor, ele é uma pessoa instruída na palavra, se a sua congregação tem uma escola bíblica, se a sua igreja está falando no pecado, se a sua igreja verdadeiramente ela expõe o sermão para que os crentes saibam que o pecado tira o céu, que o pecado deixa o homem feio, deixa a mulher amarga, que o pecado afasta o ser humano de Deus. Nós precisamos, nesta última hora, de homens e mulheres compromissados com a palavra, de homens e mulheres que têm coragem de agarrar o diabo pelo chifre, esfregar a cara dele e ordenar que ele solte as almas. Nós precisamos de pessoas que tenham disposição para ser cheio do Espírito Santo, para expor com clareza, não pessoas que fiquem com esses sermões gelado, parecendo um picolé que vai derretendo, não. Nós precisamos de pessoas que expõem a palavra com clareza para que o povo venha entender. Nós não precisamos de grita-grita, de oba-oba, de aviãozinho. Nós não precisamos de correria dentro da igreja, não. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos abraçar o pecador, mas mostrar a ele que o pecado está deixando ele mal. Você às vezes está dentro da igreja e chega um cachaceiro, chega um adúltero, chega um mentiroso, e você não tem coragem de expor o pecado destas pessoas, e você vai ser culpado pelo sangue destas pessoas derramado. Você vai ser culpado pelas pessoas que estão descendo para o inferno, as lésbicas que entram dentro da igreja, e você com medo não tem coragem de confrontar o pecador, o travesti, o homem sexual. Você que é pastor, você que é líder, que tem aceitado estas pessoas dentro da igreja, parabéns para você que acolheu, que aceitou estas pessoas, mas você precisa dizer a estas pessoas: abandone a prática pecaminosa, abandone a prática nojenta, abandone o adultério, abandone a prostituição. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz o seguinte, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então não tem como um adúltero que está desfilando para baixo e para cima com uma esposa que não é dele. Não tem como um adúltero que está desfilando para baixo e para cima, cascavelando para todo lado com um homem que não é dela. Estas pessoas não vão para o céu. E você como pastor, você como regente de oração, você como dirigente de congregação, você está conduzindo o povo
povo para o inferno, você está conduzindo o povo para a perdição, você não está sendo usado por Deus, você está sendo usado pelo diabo para atrair estas pessoas para o inferno. Confronte o povo, diga ao povo que o pecado leva para o inferno, que eles precisam ser transformados antes que seja tarde demais, porque Jesus está voltando, mas ainda dá tempo. O dia de deixar o pecado é hoje, é agora, é urgente.